O sistema religioso, através dos seus líderes religiosos, eles colocam muitas dúvidas na mente das pessoas. As pessoas só percebem a quantidade de dúvidas que elas têm quando chega uma hora que ela quer dizer basta e ela quer sair de dentro do templo. Ela quer sair debaixo dessa liderança do homem. Quando ela pensa em sair, ela já não consegue sair com tanta facilidade, porque a sua mente está cheia de cadeados. Cadeados que foram travados por esses líderes religiosos. E para essas pessoas saírem, elas precisam ir destravando esses cadeados, entendendo passo a passo de tudo o que foi ensinado para que elas possam sair e serem livres de fato. Mas esta liberdade, ela tem preço de sangue. Ela é uma liberdade que não é tão fácil de você conseguir. Existe uma pessoa que esteve aqui na Terra trazendo esta liberdade, inclusive a sua oratória sempre foi em cima da liberdade. Inclusive no livro de João, no capítulo 8, no verso 36, ele diz: se as minhas palavras vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Porque ali quando fala se o Filho vos libertar, é óbvio que não está falando da pessoa dele, mas está falando do verbo que saía de sua boca, porque era o próprio Pai, é o Espírito do Pai que saía de sua boca para abrir o entendimento daquelas pessoas que estavam pagãs, apagadas da presença do Eterno Criador. Se fosse simplesmente o seu corpo entregue no madeiro que tirava o pecado das pessoas, ele não precisava ter aberto a boca, ele poderia ser mudo, não é verdade? Como o sistema religioso insiste em dizer. A impressão que dá é que no madeiro ele se entregou no madeiro, os pecados foram perdoados e pronto, acabou. Não, na verdade isso é uma usurpação daquilo que de fato aconteceu. O que libertava as pessoas eram as palavras do Messias. Através de suas palavras as pessoas eram curadas. Quando nós entendemos que é a palavra do Messias, o que ele falava, que trazia a luz no entendimento das pessoas e que libertavam as pessoas, conseguimos entender com muita facilidade de que essa libertação acontece para cada um em um certo momento. Não é um passe de mágica. A pessoa tem que querer aceitar as suas palavras para sair da Babilônia em que ela foi colocada, através de tantos fermentos, de tantos enganos, cujo próprio Messias dizia desde sua época, cuidado com o fermento, porque o fermento leveda a massa, e leveda a massa para o lado mau, para o lado escravo dos homens. O próprio Messias dizia para os líderes religiosos desde sua época, vocês colocam fardo sobre as pessoas que nem vocês conseguem carregar. Inclusive o Messias, quando ele vê o tamanho do fardo que aquelas pessoas estavam carregando, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Ou seja, ele não está falando para as pessoas do mundo, como o sistema religioso insiste em dizer que este verso é para as pessoas que estão no mundo, que estão com fardos pesados. Não, ele disse essa frase, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, para as pessoas que estavam dentro do sistema religioso, debaixo dos líderes religiosos, carregando fardos para aqueles homens, mantendo aqueles homens com suas riquezas, enquanto as pessoas viviam todas cegas, coxas, paralíticas, surdas e muito mais. O maior problema de quem lê a Bíblia é que as pessoas não leem por conta própria. Elas leem baseadas na ótica do líder religioso. E o líder religioso, ele fermenta tudo. Ele não unifica os textos. Quando você lê a Bíblia, você não consegue unificar as passagens. Como, por exemplo, vocês colocam fardos pesados sobre as pessoas que nem vocês conseguem carregar. Aí ele vem e fala para as pessoas, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, porque eu tenho o poder de aliviar esse fardo de vocês, o meu fardo é leve. Troque o fardo que esses líderes colocaram pelo fardo que eu tenho para dar para vocês, que é um fardo super leve. Não tem peso algum. Vocês vão conseguir viver as suas vidas sem serem aprisionados por essas pessoas, sem serem escravos de homens. O meu fardo consiste em vocês amarem uns aos outros. Mais nada. Não precisa de liturgias. Não precisa de semanalmente cultos e liturgias e vigílias e jejuns e tantas coisas. Basta amarem-se uns aos outros. Porque a lei e os profetas se resumem nisso. Será que vocês não entenderam? Amai uns aos outros como eu vos amei. Faça um para o outro aquilo que você quer que faça para você. Fazendo assim, você tira o fardo que os homens colocaram e coloca o meu fardo, que é super leve. É fácil, não é difícil. Basta você querer. O problema é que ou a religião ela te escraviza
em liturgias, tradições, doutrinas de homens e tantas coisas, e você deixa de fazer de fato o que o Messias ensinou, ou até eles ensinam você a fazer o que o Messias ensinou, a amar o próximo, a ser uma pessoa melhor, como muitas igrejas ensinam, mas junto com isso você tem que ficar praticando a doutrina da igreja. Você tem que ser dizimista, você tem que ser ofertante, você não pode sair dos cultos, ou seja, você carrega um fardo que não precisa. Porque se você amar o próximo como a si mesmo, você não precisa dessas outras práticas. Será que é tão difícil entender que este é o fardo leve que o Messias veio trazer? Não é essa ideia de ir para a igreja, porque o sistema eles deturpam, eles separam os textos de uma maneira muito inteligente e aí as pessoas não conseguem unificar esses textos. É como se fosse um corpo sem ligamento, sabe? As passagens das Escrituras, elas têm ligamento uma com a outra quando você tem o Espírito Santo. Quando você não tem, você lê um contexto fora do outro, você não consegue ligar. Então aí a pessoa vem e fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. E aí você vai para a igreja achando que lá você vai encontrar alívio para as coisas que você passa no seu dia a dia, quando na verdade essas coisas que você passa no seu dia a dia só acontecem por falta de amor ao próximo. Só chegou aonde chegou por falta de amor ao próximo, por causa da sua ganância. Se você parar para reconhecer os seus erros, tudo vai começar a mudar, sem precisar ir para esses homens, porque de fato eles estão usurpando da palavra do Messias. Palavras essas que quando disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, ele se referiu às pessoas que estavam presos debaixo de homens, escravo daqueles líderes religiosos, carregando fardos que aqueles líderes religiosos não carregavam. E eles estavam mantendo aquele sistema, porque estavam enganados e estavam acreditando que debaixo daqueles homens eles teriam alívio, mas sem perceber, estavam escravos. Assim como muitas pessoas que hoje estão entendendo isso, estão saindo do sistema religioso e dizem que é como se tivesse tirado uma pedra de cima de suas costas. Assim como eu, depois de 20 anos, hoje eu posso dizer: a minha vida é amar o próximo no meu dia a dia, podendo fazer o bem, faço, não fico preso a liturgias, reuniões, tradições, aquela escravidão, todo final de semana picando cartão dentro desses templos. Para quê? Para sustentar aqueles homens, porque de fato se eu amar o próximo como eu amo a mim mesmo, se eu procurar não ser pedra de tropeço para ninguém, eu estou no caminho correto. Eu não preciso desse terceiro caminho, dessa apostasia que é a religião para me parecer santo. Não, quando eu faço bem ao próximo, quando eu amo o próximo, eu sou santo. Isso prova que eu tenho o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele tem qual função? É convencer o homem do seu pecado, né? Então quando você se convence que você está errando e você procura se consertar, automaticamente você está cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que não reconhece os seus erros, essa que está longe do Criador do Universo, não tem o seu Espírito lhe convencendo. Ou não é que não tem, porque o Espírito foi derramado a todos. Na verdade é ela que não aceita ouvir o Espírito Santo. Ela não aceita o batismo do Espírito Santo e ela acaba não se salvando. Ela continua no seu engano, só que muitas das vezes totalmente enganada, entregue a essa lavagem de que se ela praticar um ritual, uma liturgia, não sair do templo, ter liderança sobre si, se ela estiver dentro desse aprisco, ela está salva. Que é o que muitas pessoas na época do Messias acreditavam também. Só que quando chega o Messias, ele disse: saiam debaixo desses homens. Eles estão colocando fardo sobre vocês que eles não conseguem carregar. Vocês estão presos debaixo da mão deles. Eles deturpam toda a palavra. Eles fermentam todas as escrituras. Como, por exemplo, a parábola do mordomo infiel. Ela está inteiramente ligada com essa questão de carregar fardos. Porque ela lhe diz que o mordomo, ele cobrava além do que era devido das pessoas que deviam para o seu senhor. Quem eram os mordomos? Eram os líderes religiosos da época. Homens que foram chamados para cuidar da riqueza do Pai, que é a sua palavra. E essa palavra tinha que ser dada para as pessoas de maneira organizada, né? Como o pai fala na parábola dos talentos, ele deu 5 talentos para um, 2 para um para outro. É a sua palavra, o seu entendimento. E aqueles líderes, os mordomos, eles tinham que administrar isso com o povo, com a vinha, que é a parábola da vinha, né? E se você juntar ainda com a parábola do rico e do Lázaro, você vai perceber que esses homens, eles estavam ricos através da palavra do Pai e não estavam repartindo com o povo. Eles estavam dando migalhas para o povo, por isso que a parábola fala de migalhas. Migalhas é do quê? Migalhas de pão. E a palavra do Pai é comparada a pão. Ela é assimilada a pão. Então quando você tem essa ligadura, por isso que o nosso corpo, né, os membros do nosso corpo, eles só funcionam quando a ligadura, quando os tendões, quando os nervos, tudo está funcionando, né? E se você tirar isso, não funciona mais. Você vai mandar comando para a mão e a mão não vai funcionar. Assim são as escrituras. Se você pegar as escrituras e não interligar ela fica sem vida.
É como se ele estivesse morta, porque uma pessoa quando ele está morta, os tendões, as ligaduras que fazem essa intermediação entre os nossos membros, eles param de funcionar. Agora, quando você interliga tudo, aí você vai gerar vida nas escrituras. Mas é uma pena que muitas pessoas, por ficarem comendo comida dada por esses líderes religiosos, não conseguem fazer essa interligação das escrituras. Com isso, ela fica tão morta quanto as escrituras que ela está lendo. Sem vida, só lendo letra, e a letra matando ela a cada dia. Eu convido você a fazer essa interligação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ele estava falando para as pessoas que estavam presas debaixo dos líderes religiosos. Não estava chamando as pessoas para participarem de uma religião. Ele estava chamando as pessoas para saírem da religião. Aqueles rituais semanais, aquilo cegava o povo. Cegava, paralisava o povo. Aquelas práticas incansáveis se tornaram robóticas e as pessoas deixavam de fazer o que era necessário, como amar ao próximo, para ficar praticando aqueles rituais e se achavam santos. Assim como aquele rapaz que estava levando o animal para ser sacrificado. Vem o Messias e fala, volte lá e se conserte com o teu próximo. Depois vem e traz a oferta. Ele só pediu para ele vir e trazer a oferta porque ainda estava em vigência essa lei. Mas após a vinda do Messias acabou. Ninguém precisava mais levar oferta nenhuma, que era o cordeiro, que era o animal. Porque o Messias já havia vindo e ele já havia trazido a cura para a doença daquelas pessoas. E a doença dele, sabe qual era? Falta de amor ao próximo. Porque uma pessoa só ia lá para sacrificar um animal porque tinha feito algo para o próximo. Se ela não fizesse nada para o próximo, se ela não tivesse maltratado, se ela não tivesse matado, se ela não tivesse adulterado, se ela não tivesse feito nada de errado, não existiria aquele tipo de sacrifício. Quanto mais sacrifícios tem, significa que mais pecados a pessoa tem. Quanto menos sacrifício tem, significa que menos pecado a pessoa tem. Mais amor ela gerou. O Messias veio trazer esta cura para as pessoas. Se vocês se amarem uns aos outros, se vocês se consertarem uns com os outros, vocês não precisam vir trazer sacrifício nenhum. Porque o Pai não quer sacrifício, ele quer obediência. Se vocês obedecerem, não existe sacrifício. Será que é tão difícil entender assim? Será que a gente precisa ficar se gloriando porque está se sacrificando? Ou a gente tem que se gloriar porque está obedecendo? É isso que nós precisamos entender. Se obedecermos às suas palavras, não precisamos de sacrifícios, rituais, cultos incansáveis. Basta obedecermos às suas palavras. Ame-se uns aos outros. Será que isso não é um fardo leve? Será que isso não é um fardo leve? Ou você prefere ficar usando essas roupas, sabe, parecendo santo, terno, gravata, cabelão até no pé, praticando liturgias toda semana, cultos e mais cultos, vigílias, não tem vida social, não tem vida social. As pessoas que são religiosas estão sempre presas dentro desses apriscos, debaixo desses homens. Tudo que eles falam para fazer, essas pessoas fazem. Estão escravas nas mãos desses homens. Será que não é mais fácil amar ao próximo? Porque cumprindo isso, você cumpre a lei e os profetas. Se cumpre toda a Bíblia. Mais nada. Você não precisa saber de mais nada. Basta amar o próximo. E você encontrou o caminho do reino, como Pedro fala em 2 Pedro, no capítulo 1. Quem pratica piedade, que é o amor ao próximo, encontrou o caminho. Entrou no reino. Não precisa de mais nada. Não é conhecimento. É vida, é prática. Mas as pessoas querem aulas de teologia, escola dominical, conhecimento e mais conhecimento. E de verdade, na prática, não fazem nada. Para o Pai, são árvores infrutíferas. Você conseguiu interligar as Escrituras? Perceber que ele estava chamando as pessoas para tirarem os fardos religiosos de suas costas? Como eu interliguei com a parábola do mordomo infiel, que lá o mordomo, em vez de cobrar 30, estava cobrando 80, 70, 100. E aí o pai chega e fala, se vocês cobrarem menos, eu posso aceitar vocês. Ele estava ali tendo um bate-boca com os líderes religiosos. Mas o texto diz que eles eram avarentos e não aceitaram as palavras do Messias. Por isso perderam as suas mordomias. Por isso que lá na parábola da vinha diz que a vinha foi tirada deles e dada a outros. Você vê que tudo está interligado. Tudo está interligado. O pai deu a sua vinha para os nascidos do Espírito, aqueles que não adoram nem no monte nem no templo. Não foi para os gentios em si. Ele deu para aqueles que são capazes de buscar ao Pai no seu entendimento, em espírito, como uma esposa, fiel, sem se prostituir, sem ficar mostrando o que está buscando ao Pai, orando no quarto, para dentro de si, porque quando você faz isso, é você e o Pai, é intimidade. Você conseguiu interligar com a parábola do rico e do Lázaro, onde os líderes religiosos daquela época estavam ricos, colocando fardo sobre as pessoas e as pessoas trabalhando para eles? E aí vem o Messias e fala, vocês estão dando migalhas para o povo, ou seja, as migalhas eram a palavra do Pai.
E por isso aquele povo estava carregando tanto fardo, porque se eles dessem a palavra completa, se eles não cobrassem tão caro, né, os mordomos, não usurpassem da palavra do Pai, quem sabe aquele povo poderia estar numa situação muito melhor, assim como hoje. Se os líderes religiosos falassem a verdade de fato, não cobrassem, dessem de graça o que o Messias ensinou de graça, que é o amor ao próximo, se eles pegassem todo o dinheiro que eles ganham e eles repartissem com os pobres de fato, será que não estaríamos em uma situação muito melhor? Mas não é assim que eles fazem. Eles deturpam toda a palavra para poder ter direito de receber alguma coisa. Fato que o Messias disse que eles não têm direito de receber nada. Inclusive o Messias disse, vocês me matarão para viver da minha herança, em Marcos 12. E é isso mesmo que acontece. Eles vivem da herança do Messias, deturpando tudo o que ele ensinou. Mas se você entender que você pode sair desse aprisco, você pode sair dessa Babilônia, você pode sair dessa escravidão dos homens, basta ler as Escrituras de forma linear, unificar os textos, sabe? Trazer o Espírito Santo para a mensagem, para que você possa ter ligadura entre um texto e outro. Quando você começar a entender isso, as Escrituras gerarão vida no seu entendimento e você nunca mais será escravo de homens mercenários que se utilizam da herança do Messias para se enriquecer. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente. Eu peço encarecidamente que você continue ouvindo os áudios do canal. Não pare. Não falo por mim porque eu não lucro com essas mensagens, é simplesmente para você isso. É para que você possa encontrar alívio para sua vida. E até a próxima mensagem.